E Deus abençoe o dia de cada um de vocês, nesse dia 2 de novembro, né? Um dia muito triste, né? Porque temos que falar de algo que mexe muito com toda a humanidade, né? Que é a morte. Como lidar com a morte? Nem sempre estamos preparados para isso, não é verdade? Mas quando a gente morre, o nosso corpo volta para o pó, o nosso espírito, que é o fôlego da vida que Deus nos deu, volta para Ele. E a nossa alma, quem escolhe somos nós. Então, eu quero passar a minha eternidade ao lado de nosso Senhor Jesus. Eu creio que todos nós, esse é o desejo de todos nós, mas que para isso temos que escolher andar em santidade. Que andar em santidade nada mais é que viver afastado do pecado. Então lá em Josué capítulo 1 fala que quando Moisés morreu, Josué não tinha forças para nada, ficou até sem andar e foi para o deserto, ficou prostrado lá. E foi então que a voz de Deus veio a Josué dizendo: Josué, seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo. O que acontece? Josué precisava continuar aquilo que Moisés estava fazendo. E Josué precisava de forças. Então Deus, Ele nos dá força quando perdemos nosso ente querido, né? A gente só precisa saber ouvir a voz de Deus. É que muitas das vezes a gente não ouve, então a gente acaba ficando frustrado e tudo mais, fazendo um monte de coisa errada, como foi o meu caso, por exemplo, que eu fiquei 1 ano, né, me sentindo culpada pela morte da minha mãe, enfim. Mas Deus, Ele fala conosco, então a gente precisa ter a sensibilidade nesse momento de dor, ouvir a voz de Deus. E lá em Eclesiastes, no capítulo 7, diz que é melhor o final das coisas do que o princípio delas. Ou seja, quando perdemos o nosso ente querido, Deus, ele fala conosco, porque no momento da morte, você pode observar, é um momento em que a gente começa a pensar um monte de coisa. Então é ali que Deus nos usa, é ali que Deus escolhe. Então a gente precisa ter a sensibilidade nesse momento de dor, ouvir a voz de Deus, assim como Ele fez com Josué lá no deserto, Ele faz conosco também. Então a gente precisa ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque Ele pode mudar. Olha, minha mãe faleceu tem 8 anos e acho que 5 meses, se não me falha a memória. O meu pai tem 1 ano e 5 dias, né, que faleceu. Mas Deus, Ele me escolheu e mudou totalmente a minha vida. Eu tive a sensibilidade, lógico, depois de muitos anos, ouvir a voz de Deus. E Deus, Ele tem transformado a minha vida. E eu creio que tem transformado a vida dos meus irmãos também. E vai continuar fazendo, tanto na minha vida, quanto na vida de vocês, na vida de todo aquele que escolher viver essa comunhão com Ele. Então, nesse dia de hoje, que não seja um dia para falar de dor, de tristeza, de chorar, não, mas que seja um dia para que a gente possa querer fazer tudo novo, repensar em todos os nossos comportamentos, atitudes que tivemos, que se tiver que perdoar, que a gente perdoa, porque é isso que Deus quer que a gente faça, que sejamos pessoas melhores e tudo que a gente fizer, que a gente faça da melhor maneira possível e que a gente tente viver uma vida de santidade, porque é isso que nos eleva, é isso que nos fortalece, né? Estar na presença de Deus é algo de necessidade extrema, de sobrevivência para cada um de nós, para que no dia em que partimos dessa terra, possamos ter certeza da salvação da nossa alma, porque isso é um assunto muito sério e já estamos na contagem regressiva. Jesus está voltando e para onde irá a sua alma, né? Então a gente precisa se preocupar com isso, porque tudo aqui na terra vai ficar, mas a nossa alma não. Então que possamos priorizar a salvação da nossa alma. Deixar que o Espírito Consolador de Deus preencha todo o vazio da nossa alma em relação à perda do nosso ente querido, a perdas que vamos continuar tendo, porque a vida é todo esse ciclo, né? Mas que estejamos sensíveis a ouvir a voz de Deus, porque com certeza Ele nos escolhe de alguma maneira e Ele tem um propósito, tanto na minha vida, quanto na sua, quanto na vida de todos nós. Deus abençoe.